De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 14 mil pessoas por ano cometem atos contra a sua própria vida. Desses 14 mil, mais de 40% são jovens entre 15 e 29 anos. Hoje no país, essa é a segunda maior causa de mortes. Pensando em trazer sobre a prevenção, nós trouxemos hoje a Domênica e a Bianca para falar um pouquinho sobre a prevenção. Paz, meninas, tudo bem com vocês? Paz, tudo. Muito obrigada por vocês aceitarem participar do Soma com a gente. Esse é um tema muito importante. Vocês vão ver que vai ter uma palavra específica que a gente não vai falar muito por aqui, porque a gente tem medo que caia nas transmissões. E tudo bem também cair, que é para justamente prevenir isso. E para começar a nossa entrevista, Bi, eu queria perguntar para você, que é psicóloga, formada, atende muitas pessoas, o que significa depressão? Qual que é o verdadeiro significado da palavra? E se todo mundo que comete um ato contra a sua própria vida, ela necessariamente tem depressão? Então, depressão é um transtorno mental, né, que envolve uma tristeza bem profunda. Não é uma tristeza que é ocasionada que ela vai embora, é uma tristeza persistente que impede você de fazer a sua rotina normal, como acordar, ir trabalhar, né, fazer as suas atividades físicas, aquela atividade que você tinha tanta facilidade em fazer, você não vai sentir mais vontade de fazer, vai sentir fadiga, não vai ter mais energia para poder envolver no meio social, ter convivência social, né? Na questão da igreja, você não vai conseguir vir mais à igreja, aos cultos, com aquele pensamento de ser julgada, o que está acontecendo comigo, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, só que as pessoas ao meu redor não entendem, insônia, então é um aglomerado de coisas que a depressão traz. Todo mundo que comete atentado contra a sua própria vida necessariamente tem depressão? Não necessariamente. É um grande índice de tentativa contra a própria vida é a depressão, porém pode vir de vários fatores, como genética, né? Se você tem algum familiar que já teve tentativas contra a própria vida, e isso pode ser passado para você geneticamente. Fatores sociais, como no meio do seu trabalho, onde você é demitido, ou onde você é massacrado ali no seu trabalho, que pode gerar um burnout, e um burnout pode gerar uma depressão e gerar essa questão. Financeiramente, divórcio, até a questão de educação dos filhos ser um fato muito difícil para você lidar. Entende? E quando que a depressão começa a gerar atos em mim que começa a me dar vontade de eu atentar contra a minha própria vida? Quando você deixar ela te dominar, né? A partir do momento que você entende o que está acontecendo com o seu corpo e você aceita que esse é o seu fim, né? Porque geralmente pessoas que estão prestes a cometer esse ato, elas começam a acreditar que elas não têm mais propósito na vida, né? Que elas não merecem estar com as pessoas que amam ela, então, tipo, elas já vão estar com a mente já meio que já decidida, né? Sem esperança, né? Exatamente. E dentro do âmbito cristão, a gente sabe que existe. A gente sabe que existe a área espiritual, o mundo natural. Graças a Deus, hoje é um pouco tabu, mas não tanto. Mas é muito engraçado, porque a gente vê muitos crentes cristãos tendo depressão, mesmo sabendo, mesmo acreditando, mesmo tendo fé, né? Que Jesus Cristo é o maior, é o que tem mais prazer na nossa vida, é aquele que mais quer que a gente viva, mas isso também chega para nós porque é uma doença, né? Bem lembrado. Sempre foi um grande tabu e existem alguns temas que ainda são tratados como um tabu no meio cristão. Só que, graças a Deus, ao longo do tempo, o conhecimento, as pessoas foram tendo mais acesso ao conhecimento. Hoje, a internet é uma ferramenta fundamental também para difundir toda essa questão. E, ao longo da história, e isso é uma observação muito legal, né? No passado, a pessoa, talvez que apresentava os sintomas de uma depressão ou de outras questões relacionadas ali ao seu emocional, isso era, de uma certa forma, demonizado. Mas não era só no sentido de maldade ou de espiritualizar em excesso.
é pela falta de conhecimento mesmo. A Bíblia vai falar isso, né? Que quando nós não temos o conhecimento, a pessoa vai perecer por falta disso. Então, graças a Deus que a luz da palavra foi dando espaço para trazer isso para dentro das igrejas, porque hoje é uma realidade que muitas igrejas e no ambiente cristão, no contexto cristão, existe entre membros, entre lideranças, entre pastores. E o grande start, pelo menos naquilo que eu observo a respeito desse assunto, o grande start foi a partir do momento em que muitos pastores, conhecidos principalmente, começaram a manifestar isso publicamente. É muito legal você ter falado isso dentro do âmbito pastoral, porque hoje em dia a gente vê muitos pastores tirando anos sabáticos, meses sabáticos, porque quem serve na igreja, quem vive em função da igreja, sabe que é muito trabalho, e é muito trabalho. Você precisa organizar a igreja, organizar eventos, organizar os membros, suportar a carga mental e espiritual de outras pessoas. E antigamente a gente sabia que tinha muitos pastores até caíam na fé, né, por não aguentar. E hoje em dia a gente já vê que os pastores estão... Pastores e membros também, né? Tira um mês de férias, fica quietinho esse mês, tira um ano sabático. Eu vi o Theo falando, né, que quando ele casou, ele tirou um ano sabático. A gente tem vários exemplos dessas gerações mais atuais que fazem isso. A nossa mente não para, né? A gente está sempre... E, paralelo a isso, a maioria das pessoas trabalha, a gente serve na igreja, trabalha, a gente vai para o trabalho, vai para a igreja, do trabalho para a igreja, da igreja para a casa de um irmão visitar. E é muito importante. Hoje em dia, você acha que isso já é um sinal que a igreja está falando, não, tudo bem, você precisa servir, mas você precisa estar bem primeiro. Você acha que isso também já tem a ver com esse cuidado individual da igreja com os seus membros? Na verdade, assim, você citou o Theo e é bem bacana, né? Porque a cada 5 anos, se eu não me engano, ele tira um ano sabático para cuidar dele, da família. Porque principalmente para quem exerce uma função na igreja, é uma demanda que, além da sua rotina diária, você tenha do outro. E essa questão do cuidado, na verdade, começou-se a ter luz agora, mas a Bíblia já vai falar disso muito antes. Porque, por exemplo, quando você pega a vida de Elias, acho que Elias, depois, se a Bianca quiser fazer uma anamnese de Elias, vai achar um diagnóstico, acredito, muito semelhante à depressão, se não o diagnóstico em si. Mas, por exemplo, Elias, ele teve um gatilho em relação ao momento que uma palavra de Jezabel vem, ele tem medo, esse medo vai gerar um bloqueio em Elias, onde ele vai buscar um isolamento, até o ponto que ele chega e ele pede para o próprio Deus, olha, eu não tenho mais prazer na vida, então me leva, vamos de arrasta para cima, porque aqui já não faz sentido. E aí o próprio Deus fala, não, peraí, quem manda o direito da lei da vida de dar ou tirar está comigo. E aí você vê o próprio cuidado de Deus em relação ao físico de Elias. Então, assim, esse exemplo de Elias eu acho muito sensacional. E a passagem que fala também que nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, essa casa não é nossa. Então, é extremamente importante, ou melhor, é necessário o descanso. Porque assim como tudo teve o seu tempo, Deus criou tudo e ele teve o quê? O descanso. Então, o ano sabático, ou um mês que você tira para descansar, ou aquele tempo que eu gosto da solitude. A solitude, ela é necessária. Não é a solidão, mas é a solitude. É esse tempo de qualidade entre você, entre Deus, ou o tempo de mesa, onde você vai tirar não para resolver coisas, mas é para, de fato, você ter essa comunhão para que você se reabasteça, para que você refaça as suas energias, para que você mude conceitos, para que você continue a caminhar. E Deus faz isso com Elias. Tanto que depois você vai ver Elias se levantando e falando, não, realmente, eu não estou sozinho, porque existe um Senhor que cuida de mim de forma integral. Ele cuida do meu espiritual, mas ele cuida do meu físico, mas ele também cuida do meu emocional. Perfeito o que você falou, né? Elias, ele pediu para Deus levar ele de arrasto, porque ele não aguentava mais. Mas eu tenho certeza que se ele falasse, Deus, me ajuda, né? Ele ia ajudar, como ele ajudou. E a gente, às vezes, precisa pedir ajuda, sim, para o Senhor. Falar, Deus,
eu tô nessa situação, ore mesmo, mas também peça ajuda, né? Existem pessoas, existem locais, mas eu queria saber de você, Bianca, como que eu identifico, primeiro que eu preciso pedir ajuda, como que eu identifico que tal pessoa é a pessoa ideal para me pedir ajuda? E como que eu chego nela? Eu vou falar, Domênica, eu tô querendo... Não dá para chegar... Ou dá, será? Depende, se a pessoa tiver conseguir forças, né, para pedir, porque geralmente é mais quem tá do lado que vê esses sinais de que a pessoa quer cometer contra a própria vida que vai ajudar, basicamente, porque a pessoa está representando um perigo para ela mesma. Então, a partir do momento que ela representa um perigo para ela, você pode intervir, né? Os meios são falar na igreja com o pastor, com o líder responsável, para que possa encaminhar, enviar um profissional lá na casa dela, um pastor na casa dessa pessoa para ver, ajudar. Com empatia, escuta, acolhimento, de uma forma empática, não julgamento, né, de tipo aquela famosa frase, né, é falta de Deus, vem para a igreja. Nunca, nunca, nunca faça isso, né? Assim como Elisa, o Senhor Jesus mandou um anjo, né? Então, seja esse anjo na vida do seu amigo aí, e a pessoa, quando ela se der conta de que ela precisa de ajuda, que é muito raro isso, ela pode ligar, né? Tem várias plataformas que hoje você pode ligar pelo celular, porque hoje em dia todo mundo tem celular, né? Você pode ligar no CVV, que é 188, você pode ligar e a pessoa vai ter um profissional atrás do telefone para te apoiar, para te fazer as ferramentas necessárias para você se acalmar. E depois você pode... Aqui em Morato mesmo tem, né, se eu não me engano, a Secretaria da Saúde, que você é obrigatório você pedir ajuda para eles e eles te oferecer essa ajuda. Aqui tem o CAPS, né, a gente fala que esse tabu de CAPS só é quem é doido. CAPS atende pessoas que têm transtornos, e isso é um transtorno. Depressão é um transtorno. E você pode ir lá pedir ajuda. E pessoas confiáveis, né? Tipo, você tem um pai, uma mãe que você sabe que pode contar. Os pais sentem, né, que os filhos estão diferentes, né? E um adulto e quem mora sozinho também tem que procurar alguém fora que você acha que pode contar para essa pessoa. O meu conselho é poucas pessoas. Deixa poucas pessoas saberem do que você está passando. Porque, igual nós comentamos com a Domênica, uma pessoa pode... Você acha que vai te ajudar, mas vai atrapalhar. Mas também você vai sentir que ela pode te ajudar. Sim, e eu acho que, principalmente nós, como igreja, nós precisamos ter empatia, né? É a palavra do momento. Ai, você é meu irmão, você é minha família. Mas muitas das vezes, na hora que a pessoa vem, a gente fala, ah, não, para com isso, é só besteira. Não, a gente precisa prestar atenção no outro sem ser contar fofoca, né? A gente presta tanta atenção na vida dos outros. Não vou falar do irmão, que na igreja ninguém faz isso. Para fofocar da vida dos outros, presta atenção com olhos de amor. Tipo, nossa, tal pessoa eu não vejo mais, tal pessoa não vem mais para o culto. O que será que aconteceu? Manda uma mensagem, manda um DM no Instagram. Ou se você sabe, né? Porque isso serve para todos os ambientes, mas, por exemplo, na igreja, a gente sabe mais ou menos, tipo, nossa, fulano mora sozinho, nunca mais vi, perdeu os pais, passou por isso, porque a gente sempre sabe da vida do outro. Mas olhar com os olhos de amor e se atentar, tipo, vou lá. Ai, a Bianca não tá vindo mais pra igreja. Vou mandar uma mensagem, falar, viu, eu sinto sua falta. Porque às vezes a pessoa precisa de uma esperança e de se sentir importante. Eu não sei. Mas eu acho que na pessoa querer atentar, tirar sua própria vida, é porque ela não vê mais valor nenhum no viver. Então, se eu falar, Domênica, você é muito importante pra mim, talvez isso seja um pouquinho de esperança e não só julgar. A gente vê muito hoje, também por causa da internet, ela traz muitas coisas boas, mas algumas nem tanto, que todo mundo é psicólogo de todo mundo. Não, eu vou saber ajudar você, chora aqui no meu ombro que eu vou ajudar você. E nem sempre é assim, né? Como que a gente ajuda uma pessoa que chega pra gente assim? Na questão do ambiente cristão, eu acho que vai muito além da empatia, mas a compaixão. Primeiro lugar é exercer o mandamento, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu exerço isso, a primeira coisa que eu vou desenvolver é uma sensibilidade para perceber o outro. A partir do momento que eu percebo o outro, eu vou começar a fazer essa diferença. Fulano era alegre, por que o comportamento está mudando? Ou fulano era presente, agora ele está ausente. E aí, movido por essa compaixão, eu vou atrás.
e começo a desenvolver o relacionamento para entender e ajudá-lo a entender o que está acontecendo, aonde começa isso e como buscar ajuda. Dentro do contexto cristão, e aí eu vou colocar a minha visão de quem, por exemplo, lidera uma faixa etária que convive muito com essa questão emocional. Então, eu sempre tento entender e faço com que ele também perceba qual é o gatilho que começou tudo isso. E se ele já chega num limite de, olha, líder Tim, não aguento mais. Daqui, eu não sei se você vai me ver mais uma vez. Se eu identifico que ele vai cometer algo como contra a própria vida, eu vou intervir numa instância maior. Então, hoje, eu atuo como líder de um departamento. Se eu vejo que aquilo traz risco para ele, é necessário acionar a família, é necessário acionar uma liderança maior, falando a nível de igreja. Então, eu sempre, em primeiro lugar, vou tentar conversar, acolher, entender, ter essa empatia, mas, acima de tudo, exercer essa compaixão para o acolhimento. Mas se é nítido que existe uma patologia e que aquilo coloca a vida da pessoa em risco, eu preciso acionar a família, né, em alguns casos, e uma liderança talvez numa instância maior. E foi muito importante que você falou. Por exemplo, hoje você exerce um cargo de liderança, mas você identifica que, tipo, a partir daqui eu não posso mais com as minhas forças, eu vou precisar juntar as forças, e isso serve para todos os âmbitos, né? Trazendo, por exemplo, para o grupo de adolescentes que você lidera. Pode existir casos, tipo, a pessoa não vai chegar diretamente na líder Tim Domênica ou nas tias. Não, ela vai conversar com o amigo do lado. Nossa, tô muito mal. E a gente precisa também identificar, tipo, até aqui eu consigo, eu vou continuar orando por você, mas eu preciso passar porque eu não tenho mais força daqui para frente. Não existe um limite, é importante nós identificarmos o nosso limite para poder ajudar verdadeiramente. Eu sei que a gente tem o costume de querer abraçar o mundo, né, com as nossas mãos, mas a gente precisa saber até que eu posso, daqui para frente é a pastora, daqui para frente é a líder, daqui para frente é talvez a família realmente intervir, né, que nem a Bianca falou, porque senão você vai acabar não ajudando e você vai estar se afundando junto. Eu preciso acionar, muitas vezes, o suporte familiar. Porque pensa comigo como seria injusto o seu marido passar por isso e chegar num ponto em que você não sabia. E aí você descobrir que o líder dele sabia e não falou com você, numa situação de extrema gravidade. Então, quando chega num limite, você precisa acionar uma rede de apoio. Se eu estiver errada, a Bianca me corrige. Mas você precisa criar essa rede de apoio. E a rede não é à toa, porque não é uma pessoa, são várias. Então, até um certo ponto, o líder quer conversar, aconselhar, encaminhar. Vai chegar um momento que você vai precisar de um suporte da família. O adolescente, por exemplo, eu não tenho como pegar ele e levar ele para um psicólogo. Você nem pode. Precisa do aval dos pais. Então, aí é onde você aciona. E a partir dos pais, muitas vezes, o pai vai acionar o pastor titular, vai acionar, talvez, outras pessoas, outros atores dentro desse cenário, para que essa pessoa ela tenha ali um amparo e ela tenha esse cuidado que ela necessita. E com certeza a Bianca consegue falar muito melhor sobre isso nessa questão da onde estão os limites, porque eu entendo que o nosso, falando puramente agora como líder, o nosso enquanto liderança vai até o ponto onde eu estou conseguindo dialogar com aquela pessoa e estou conseguindo obter resultados daquilo. Se eu não estou vendo mais eficácia naquele relacionamento que a gente está tendo de conversar, de aconselhar, de orar junto, eu preciso ir além. Perfeito. Uhum. O além é o ambiente, por Sim. exemplo. Um paciente você atende uma vez por semana, mas e o resto dos dias? Onde ele passa? Dentro de casa? O que ele está passando dentro de casa? Será que ele tem realmente o apoio dos pais? Será que ele não está sendo vítima de um abuso, né, de uma violência? Então, tipo, o ambiente, eu estudo que prova que o ambiente afeta muito o seu desenvolvimento e atrapalha tudo, né? Que aí desenvolve a depressão, né? Cientificamente falando, né, nem todos são crentes aqui no mundo, né?
Você não pode chegar numa pessoa assim, que você vê os sinais, chegar nela e falar assim, escuta, vamos ali para a igreja, né? Não vai. Qualquer palavrinha que você coloca ali é um erro fatal e difícil de se corrigir, e você fica com o quê? Com a culpa, né? O sentimento de culpa. Então, a partir do momento que eu vejo sinais nessa pessoa que é próxima de mim, do meu lado, eu procuro e a escuta, acolhimento, né? Com empatia, a escuta, né? Às vezes não quer ouvir, ela quer ser ouvida, né? Ou às vezes ela não quer ser ouvida nem quer nem falar, porque esses pensamentos é muito relativo e é muito difícil de lidar. É muito difícil, só quem passa sabe o que é isso. E às vezes precisa de uma intervenção médica, né? Muito legal tudo que vocês falaram. É muita informação, são muitos detalhes e são ricos e importantes. Mas tem um fato também, né? É muito bom que a gente identifique e consiga ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente consegue. Mas existe pessoas que a gente não vai conseguir ajudar. Vão ter pessoas que, infelizmente, a gente não vai reconhecer os sinais ou a gente não vai conseguir ajudar a tempo. E como que fica a cabeça de uma pessoa? Tipo, como que a gente lida com os nossos sentimentos pós uma perda por essa razão? Realmente quem fica, né, sempre vai ter esse sentimento de culpa, de ter feito mais, e se, né, o que eu poderia ter feito. Mas a questão é que nem tudo está no seu controle, né? Você tem que ajudar a pessoa o máximo que você conseguir. E se você não conseguiu, não é referente a você, é referente à pessoa que ela não conseguiu lidar com todos esses sombras, né, que fiquem dentro da nossa mente. E aí você pode procurar ajuda do psicólogo, pode procurar ajuda dos pastores também, rede de apoio. Existe muito grupo de apoios, né, que tem essas pessoas que se juntam para falar, porque as pessoas que ficaram, né, elas que mais sofrem, né. E a questão é essa, procurar ajuda e apoio. Entender que também a culpa não é sua, né? É uma decisão. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles para bem ou para mal. Já passei por uma situação também de uma pessoa que chegou a tal ponto, né? Era uma pessoa que não era cristã, era adicto, tinha esse problema e chegou às vias de fato. E na época, tinha um relacionamento com uma das minhas amigas. E eu passei um dia todo sentada, né, ao lado de um corpo e ficou exatamente esse sentimento de todo mundo. Falar, como que a gente não percebeu isso? Como que a gente não viu isso? E aí, na época, eu lembro que foi um baque, e uma das coisas que me ajudou, e aí eu falo de uma experiência pessoal, foi realmente esse exercício de entender que não era sobre mim mesmo. Que era triste, que a gente não queria isso, que muitas pessoas tentaram ajudar na questão que tinha com um vício determinado, mas ninguém percebeu que tinha muito mais coisa além disso. E na época, todo mundo tinha aí os seus 18, 19 anos, todo mundo era novo. E ficou com esse luto, essa sensação, porque o luto é para quem fica, é para quem está aqui. Na verdade, quem perde, quem passa para esse mix é quem está vivo. E aí foi esse exercício, falando da minha experiência. Foi todos os dias ter esse exercício de, olha, não é sobre mim. Nós não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. E ter esse amparo também de pessoas próximas e pessoas queridas. Ter esse carinho também de pessoas queridas que te ajudam a entender que a causa fatal não foi você que fez isso. Perfeito. Eram essas as perguntas que eu tinha para passar para vocês. Eu estou muito agradecida. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, que vocês se sintam à vontade. Mas é importante lembrar para você que esses atos contra a própria vida acontecem de janeiro a janeiro. Não é só setembro que a gente tem que se ligar, entender que as coisas estão acontecendo. Se conscientizem todos os dias. Olhem verdadeiramente para as pessoas que estão do seu lado. Olhem com um olhar de amor, de olhar com compaixão. E vamos viver, né? Deus nos deu a vida para que nós vivêssemos bem, vivêssemos com abundância. E Ele é o maior interessado que nós vivamos, porque Ele tem prazer nas nossas vidas. Vocês querem falar alguma coisa? Quero dar um recado para você que está assistindo esse vídeo e está passando por esses sintomas, está passando por esse momento que é muito delicado, que você tenha paciência consigo,
vai atrás de fazer um tratamento, vai atrás dos seus líderes, vai atrás de um amigo confiável, de uma rede de apoio, de uma ajuda psicológica, porque Deus é essencial para a nossa vida, mas Ele fez, né, o próximo para que cuidasse de você também. Então, tenha paciência com você mesma, tenha esse autocuidado, esse acolhimento com você mesma, porque é só você por você mesmo no final, tá bom? E também para Obrigada. você, membro quadrangular especialmente, enquanto liderança, todos os líderes desta igreja, todos os seus pastores, eles têm uma função principal, que é cuidar de você. Então, nos procure. A liderança, ela não está aqui só para estar no altar, mas nós fomos instituídos pelo Senhor para, em primeiro lugar, servir e servir a você, servir a igreja. Quando nós servimos pessoas, nós servimos ao Senhor. Então, não se prive de buscar o cuidado. E se você já é de outra denominação, procure a tua liderança, procure o teu pastor, procure verdadeiramente homens e mulheres que professam ao Senhor e a sua palavra, para que você seja cuidado, assim como o bom pastor cuida de nós. Amém. Obrigada, menina. Obrigada a você. Obrigada. Lembrando, pessoal, que essa entrevista ela foi baseada na visão cristã e na visão científica, e em nenhum momento de uma forma de julgamento. Aqui, a nossa intenção foi criar um ambiente acolhedor, empático, para que você consiga ser alcançado através dessa mensagem.